irmãos. Boa noite. Bem, a gente vai estar apresentando um vídeo aqui para vocês com algumas fotos do nosso trabalho lá em Londres e em Sevilha. Enquanto o vídeo está sendo programado ali, a gente agradece aos irmãos as orações, as ofertas, a gente agradece as intensas orações de madrugada, de dia, enfim, vamos lá. Está a preparação do Tem um material. áudio aí. Tem um áudio aí. Esse era o nosso uniforme, a gente indo para o trabalho. Kids Games. Não importa a sua idade, amém? Não importa a sua idade, amém? Adolescente? Então, através das brincadeiras, a gente fazia aplicações de valores, plano de salvação, através das cores do plano de salvação. Na Espanha, esse foi o nosso primeiro tempo, né? A gente passou em Sevilha por volta de 8 dias, aí era 9h30 da noite, 10 horas da noite, geralmente o sol está se pondo. Aí foi o segundo dia, a gente numa casa, num asilo, onde as portas foram abertas para o Evangelho, a gente pôde falar da palavra do Senhor para os idosos ali. Foi um tempo muito especial. Igreja Batista de Sevilha, que é a igreja que a gente apoiou. Pastor Elton Rangel é de lá. Nossos cultos eram às 11 horas da noite, porque o calor era muito intenso. Eram 180 missionários voluntários. Nossa volta para o hotel. Era sempre alegre, sempre festiva, porque eram vidas. Apesar que na Espanha e também em Londres, a gente percebe um tempo de pós-cristianismo e a dificuldade, o coração duro, mas o Senhor foi abrindo as portas e os corações foram sendo semeados e a palavra do Senhor foi sendo ministrada e as vidas foram sendo salvas para a glória de Deus. Sempre era festa, os nossos encontros, PIB de Madureira, 100 anos, para a glória de Deus. Quando foi formada uma igreja em Mairena, pastor Fernando, argentino, sua esposa brasileira, nós pudemos participar da inauguração dessa igreja, foi uma bênção. Esse tempo foi um tempo muito especial também, porque a gente pôde fazer ceia. A gente estava ali celebrando a pedra fundamental da igreja. Aqui, em 1985, né, pastor, foi a pedra fundamental nessa igreja, né? Esse dia foi uma bênção, porque a gente estava com muita vontade de comer nossa comida, então foi um presente que a gente ganhou. Isso aí foi o nosso dia livre em Sevilha. Nossa despedida de Sevilha, partindo para Londres. Igreja de Barking, que fica ao leste de Londres, onde a gente congregou lá durante uma semana. Nosso tempo de oração ali. Essa igreja, ela ficou 15 anos sem pastor. 15 anos sem pastor. Aí é um evento que a gente não sabia que era evangélico e foi uma bênção. A gente pôde conhecer coreanos que eram irmãos e graças a Deus a gente conseguiu conversar com eles. Aí é o nosso dia livre em Londres. Dia livre, mas a gente sempre falava de Jesus nas oportunidades. Ali a gente não estava acreditando que a gente estava em Londres, então a gente bateu essa foto. Casa da Rainha, também com foto. E assim, todo o tempo que a gente estava junto, tirando foto, eram oportunidades que as pessoas vinham e queriam saber o porquê que a gente estava ali. E a gente aproveitava para falar de Jesus. Essa é a igreja em Londres. Tô tentando falar com ela, né? Gente, vocês viram o Marquinhos tocando a bateria ali? Em campo missionário, Deus faz essas coisas. A gente é usado. Nosso grupo era o grupo 7, que era o grupo que trabalhava com muçulmanos. Então, é impressionante que onde a gente chegava aparecia muçulmano, só Deus sabe de onde. E eles falavam com a gente, nos tratavam bem. Esse menininho, depois eu falo dele. Futebol, sempre, Brasil. Tem orgulho de ser brasileiro, porque a estratégia do Senhor é você ser brasileiro também para compartilhar a palavra de Deus. Campo de futebol ali era capoeira também. A gente jogando capoeira, tentando.
esse foi um outro momento de tirar foto e vir gente para ouvir do Evangelho. Eram estratégias do Senhor. É interessante que quando a gente chegou naquele local ali, a gente estava louvando a Deus e do nada, algumas pessoas pararam assim e ficaram cantando conosco, turistas, né? E os policiais vieram e falaram que era pra gente parar por causa do horário. Os turistas começaram a vaiar os policiais. Aí eles ficaram assim numa situação muito constrangidos e saíram de fininho, sabe? E a gente continuou mais um pouquinho, mas depois a gente... Não, vamos embora pra gente não criar mais problema. Holiday Club é tipo EBF lá. E a gente ficou muito feliz porque a gente teve que trabalhar com a galera, com os irmãos da igreja. Esse dia foi o dia que a gente não sabia, mas conseguimos juntar os 7 grupos, com exceção... Não, 6, né? Exceção de um grupo. Fizemos um culto no Green Park, que é um parque que fica em frente ao Palácio de Buckingham. Aberto para todos. Foi uma bênção isso aí, com uma pulseirinha, fazendo evangelismo. Meninos da coreografia, tem espaço para vocês lá, porque vocês também vão poder dançar e louvar o Senhor com a gente lá. Esse era o nosso grupo 7. E aí um grupo 3, que era o grupo que a gente trabalhava em Sevilha. É o evangelismo na fanzone. Uma zona de fãs lá. Pastor André, que era o pastor da igreja de Barking. E nossa despedida. Amém. A gente fica muito feliz em poder compartilhar essa experiência com os irmãos. Foi um tempo muito gracioso, porque a gente pôde, além de conhecer outra cultura e um outro tempo de cristianismo, a gente pôde ver e compartilhar ao mesmo tempo que a gente via a dor de receber um não, eu não quero oração, não, eu não quero Bíblia. Ao mesmo tempo que a gente via portas sendo fechadas na nossa cara, a gente via pessoas como uma menina, ela veio atrás da gente, portuguesa, e falou assim, por que vocês estão aqui? Por que vocês estão espalhados por todos os lugares? E a gente pôde compartilhar do plano de salvação, e ali ela pôde entender, e ela, eu vou ler Bíblia hoje. Eu vou ler a Bíblia hoje, para a glória do Senhor. Outra experiência, Marquinhos, tem para contar? Tem, são 2. Uma foi quando a gente chegou lá, eu entrei por Portugal e a Vânia entrou pela Espanha, e a gente tinha muita caixa da junta que a gente tinha levado. Com materiais nossos, odontológicos. Uniforme, tudo. E a gente foi parado pela polícia portuguesa. E foi assim, a gente ficou um bom tempo lá conversando, e assim, ali tinha tudo para a gente voltar para o Brasil. Não tinha tudo para a gente não entrar na Europa por ali. E aí me deu um negócio assim, eu falei, gente, olhei assim para trás, gente, começa a orar aí, gente, vamos lá, vamos orar, porque isso aí é o diabo que está querendo fazer isso para acabar com a gente. Então, vamos parar com isso e vamos orar. A gente ficou 10 minutos orando ali, e a gente conversando com a policial portuguesa, ela tinha parado mais um menino, querendo saber, querendo lista de tudo, nota, e a gente não tinha nada. Aí eu fiquei assim, cara, e agora? Ferrou. Mas aí a gente falou assim, Deus vai operar um milagre aqui. E, sinceramente, quando ela virou para mim e falou assim que a gente estava liberado, assim, eu falei, pô, foi Deus mesmo que fez isso. E isso era só para a gente iniciar, né? Só para iniciar. E também tinha um detalhe, numa das caixas estava escrito igreja. E alguém escreveu, não sei porquê. E a gente não podia falar que a gente era evangélico. A gente tinha que qualquer lugar que a gente chegasse, a gente tinha que falar que a gente era turista. E isso aí criou mais problema ainda. Então a gente viu a mão de Deus realmente nessa hora e operando esse milagre, né? E mais uma coisa também que aconteceu comigo na Espanha. Eu encontrei a gente fazia os nossos kids games nas praças públicas mesmo, e a gente sempre estava com essa pulseirinha aqui do plano de salvação. Aí um menininho de 6 anos, ele chegou assim do meu lado, aí ele me catucou e falou assim, eu queria ver essa pulseirinha. Aí eu mostrei para ele, eu falei, tem uma história essa pulseira. Aí eu comecei a contar para ele a história do plano de salvação, e eu falei, você quer Jesus na sua vida? Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero Jesus em minha vida. Então, quando ele falou aquilo, assim, foi assim, uma benção, sabe? Porque ele chamou mais 2 amigos, os 2 amigos vieram, e a gente contou de novo o plano de salvação, e eles aceitaram Jesus. Então, foi uma benção, e é isso. Nesse local, em Marena, na Sevilha,
O primeiro dia a gente não pôde compartilhar da palavra e a gente orando e fazendo trabalho com as crianças do Kids Games. No segundo dia a gente já pôde compartilhar e com poucas crianças, mas no segundo dia já um pouco mais, e no terceiro dia lotou de criança, vinha criança para tudo quanto era lugar, e a gente louvando a Deus por aquele momento, todas as crianças juntas ali, recebendo Cristo como Salvador, e isso porque ainda não tinha igreja, templo. A reunião é feita na casa do pastor, por isso que a gente participou da Pedra Fundamental com ceia, e a gente louvando a Deus ali. Uma outra experiência que eu tive, lembra de um menininho que estava com flower chic? A gente nunca tinha feito artes na rua, né? E aí eu louvo a Deus, porque o Senhor usou a vida do meu pai para me ensinar a fazer embaixadinha. E, e a estratégia do Senhor, e foi estratégia do Senhor. Porque Brasil tem que aprender a jogar bola. Então, irmão, se você não sabe jogar futebol, aprenda a fazer embaixadinha, não tem problema. Mas, através da embaixadinha, a gente fazia e as pessoas, os turistas, paravam e era a nossa hora de abordar. E o Marquinhos falou que, quando a gente juntava e vinha um segurança, isso é real. Lá a gente não podia proclamar a salvação. Mas, juntinho aqui, a gente falava do plano de salvação e os guardas não questionavam. Não se ligavam, né? E aí a gente fazia flower chic, malabares, bolinha e embaixadinha, e as pessoas vinham com violão tocando e tal. E aí o segurança veio, pediu para a gente parar, a gente parou, tranquilo, a gente obedece, e a gente foi evangelizando, e as pessoas iam compreendendo a salvação. Aquele menino que a gente mostrou com flower chic foi um tempo muito interessante também, 11 anos, e aí eu perguntei, e ele virou para mim e falou assim, a fase mais difícil da vida é a fase da adolescência. Mas você tem quantos anos? 11 anos. A fase mais difícil da vida é a adolescência. Ele está entrando na fase da adolescência. E aquele menino de 11 anos virou para mim, é difícil a gente ler numa revista sobre ciência e sobre Deus. Um menino de 11 anos falando isso, com essa propriedade. E ali a gente pode falar da existência em Cristo, da salvação em Cristo. Ele e a família dele também receberam essa palavra do Evangelho, e eles ali receberam a Cristo, e Deus é muito amoroso com a gente, porque Ele lança presentes para a gente. No dia seguinte, 2 dias depois, nesse dia do compartilhar, o pai entregou um cartão da empresa dele para uma amiga nossa, de equipe. A nossa amiga entregou um cartão do Brasil. E aí esse cartão continha o telefone dela, que pegava lá. Estão entendendo, né? Que pegava lá em Londres. E aí, o que aconteceu? Esse pai, com essa família toda, que entenderam o Evangelho, mandou uma mensagem para a nossa amiga lá. E falou assim, obrigado. A gente ficou muito feliz em ouvir essa palavra e tal. 2 dias depois, a gente vendo a dificuldade do campo, mas recebendo essa palavra de Deus, foi palavra de encorajamento para continuem, marchem, avancem. A gente voltou para o Brasil e hoje a gente teve uma experiência linda com as crianças. Elas foram para o evangelismo hoje de manhã, no tempo da EBD. E a gente ouvir de uma criança e falar assim, tia, eu amo evangelizar. É lindo demais. É lindo demais. Então, o seu filho ensina no caminho que deve andar. E muitas estratégias que a gente compartilhou foi instruir a criança no caminho que deve andar, para que ela não venha se desviar. Então, em nome de Jesus, compartilhe essa palavra com seu filho, compartilhe essa palavra para o seu vizinho, para os seus amigos de escola, de faculdade. E na próxima, se o Senhor assim te chamar, vamos juntos para a glória do Senhor. Amém. Amém. Obrigado pelas orações mais uma vez.